Você é daquelas pessoas que fica perdida no meio das tarefas do dia sem saber o que fazer primeiro? Você acha que 24 horas do seu dia é pouco tempo para executar as tarefas que você tem no seu dia a dia? Então, fica calmo que eu criei aqui um documento, um passo a passo que vai te ajudar a estar otimizando aí o seu dia a dia, suas tarefas do dia a dia. É bem simples, é bem básico, porém, como muita gente não executa essas tarefas, é por isso que um dia parece que é pouco tempo para fazer tudo, tá? Primeiramente, qual é a diferença das pessoas que conseguem executar as tarefas do dia a dia das que não conseguem? Primeiro, elas têm um hábito. Então, o primeiro ponto aqui, crie novos hábitos, tá? Um dos primeiros hábitos que você precisa criar é o hábito da rotina. Por quê? É o que diferencia as pessoas que conseguem das que não conseguem. Ter uma rotina diária de execução de tarefas, tá? O segundo ponto é a disciplina. Por que a disciplina? Você só consegue manter a rotina se tiver uma disciplina necessária para continuar a sua rotina. Então, a rotina ela é o que faz você atingir os seus objetivos e a disciplina é o que vai fazer você não desistir, tá ok? Então, esse é o primeiro ponto e um dos pontos principais aí para que você consiga planejar bem o seu dia a dia. Tá? Aqui no processo, o primeiro ponto que eu quero destacar é o planejamento antecipado. Tá? Então, evite de sair executando tarefas sem pensar antes como que você vai fazer, como que você vai distribuir essas tarefas no seu dia a dia. Tá? Segundo ponto, separe as suas tarefas em três categorias. Quais seriam elas? As categorias das tarefas urgentes, são aquelas que precisam ser executadas no dia, tá? As tarefas importantes e as não prioritárias. Não se esqueça que as não prioritárias elas podem se tornar tarefas importantes e as tarefas importantes podem se tornar urgentes. O ponto principal aqui é você conseguir executar todas as tarefas antes que ela comece a ter maior prioridade, ok? Um ponto também muito importante, nunca planeje mais do que 3 tarefas ao dia. Por quê? As tarefas urgentes, elas podem demandar muito tempo, pode ser que você demore mais para resolver elas. Então, por isso, não coloque mais do que 3 tarefas urgentes para resolver no mesmo dia. O ponto número 4, calcule o tempo que você precisa para concluir todas essas tarefas, tá? Lembre-se sempre que você só tem 24 horas no dia, então é muito importante você ter em mente quanto tempo você demora para estar executando essas tarefas, tá? O número 5 é tenha uma ferramenta de administração de tempo. Pode ser o Google Calendário, o Trello, um Excel, um bloco de notas, alarme do celular. Qual que é o importante aqui? Você tem uma ferramenta de auxílio que tire essas tarefas da sua cabeça e coloque num assistente aí, né? Num administrador de tempo. O ponto número 6, comece planejando o seu dia pelas tarefas urgentes. Lembra que eu falei? As tarefas urgentes, elas podem demandar muito do seu dia, do seu tempo. Então é importante que você comece seu dia logo por elas, para que sobre mais tempo, caso você demore para resolvê-las, tá? Não ignore nenhuma das atividades, tá? Por exemplo, almoço, responder e-mail, atividade física. Inclua isso dentro do seu planejamento diário, para que você não passe o dia, por exemplo, sem almoçar, sem responder aquele e-mail importante, sem ter o seu tempo de atividade física, tá ok? Ponto número 8, delegue o máximo de atividades que você puder. Eu não sei se você tem como estar fazendo isso, mas assim, se tiver alguém que te ajude, alguma pessoa que possa fazer isso por você, não perca tempo, tá? No ponto número 9 aqui, ó, então, otimize as atividades. O que é otimizar as atividades, tá? É você separar um horário para estar fazendo todas aquelas atividades que são necessárias, porém que acabam tomando o seu tempo sem você perceber. Por exemplo, se você precisa estar respondendo o WhatsApp para os seus clientes, então
Separe um tempo para estar fazendo isso. Por exemplo, você pode estar fazendo isso 3 vezes ao dia, por exemplo, das 8 da manhã às 8h30, ao meio-dia ao meio-dia e meia, das 18 às 18h30, ao invés de ficar o tempo inteiro respondendo o WhatsApp. Alguém te manda uma mensagem, você vai lá e responde. Ela manda novamente, você vai lá e responde. Querendo ou não, isso acaba roubando a sua concentração, roubando o seu tempo. A mesma coisa para envio de e-mails. Tá? Você pode separar um determinado horário do seu dia para estar fazendo isso e para estar enviando e-mails em massa. Tá? Por exemplo, também, se você trabalha com orçamentos, você pode estar separando um horário para estar passando orçamento para os seus clientes. Então, assim, tente otimizar o seu tempo ao máximo. Fazer uma determinada tarefa de uma vez só, em massa, para todo mundo. Tá? O ponto número 10 aqui que eu coloquei é, no final do dia, faça uma análise de todas as atividades realizadas, tá? Começa a ter um entendimento que você precisa verificar o que foi realizado e o que não foi realizado. Por quê? Lembra aqui, ó, no ponto número 2, que é separar as tarefas por categoria? Então, algumas tarefas que você deixar de executar no dia, por exemplo, que sejam tarefas importantes, elas precisam ser reagendadas e talvez elas se tornem tarefas urgentes. Então é muito importante que você tenha sempre, que você faça sempre essa análise no final do dia e as tarefas que não forem realizadas, que você reagende elas ou para o próximo dia ou para uma outra data e que você continue a priorização de urgentes, importantes e não prioritárias. Tá ok? E no final disso tudo, você recomeça o ciclo novamente, que é o quê? Planejando o seu próximo dia com antecedência. Eu gosto de estar planejando o meu dia com antecedência sempre à noite, antes de dormir ali, eu gosto de dar uma olhadinha na minha agenda do próximo dia, para eu já acordar sabendo exatamente o que eu preciso fazer. Mas isso funciona para mim. Talvez para você funcione o primeiro horário, quando você acordar, você separar ali 15, 20 minutinhos para estar planejando, para estar vendo a sua agenda com antecedência, para você ter uma ideia do que você tem para estar fazendo ao longo do dia. Tá? É muito importante que isso seja feito com antecedência, ou no dia anterior, ou no mesmo dia, logo como uma das primeiras tarefas do dia. Tá? E lembre-se sempre, você só terá resultados com esse planejamento diário se você se decidir iniciar novos hábitos. Tá? Ou seja, hoje você tem um hábito que você segue que talvez não esteja funcionando e por isso que o seu dia parece que é pouco para você estar resolvendo todas as suas tarefas. Então comece criando novos hábitos, crie uma rotina, mantenha a disciplina e siga esse passo a passo que você vai começar a ver resultados aí ao longo da semana, ao longo dos meses, e você também vai ter um histórico de execução, tudo que você conseguiu executar, tudo que você conseguiu resolver, e aí você vai começar a ver que seu dia vai render muito mais, tá ok? Essa é a minha contribuição aí, a minha ajuda com essa parte de planejamento. Caso você precise de mais alguma, tenha alguma dúvida, queira me perguntar alguma coisa, pode me perguntar lá no meu Instagram. Nesse exato momento eu estou conseguindo responder todas as pessoas, não sei até quando que vai isso, mas assim, me manda lá a sua dúvida, eu tento gravar um vídeo para ajudar, mando áudio, enfim. Combinado? Um abraço, até mais e tamo junto.